Gênesis capítulo 49, do versículo 13 ao 15, começando no 13, diz assim: Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. E oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. O Senhor possa agora nos ajudar a aprender. Ajude a mim a trazer a palavra com poder e eficácia, com clareza esta noite. E o Senhor possa falar através de mim. Nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos então esta noite e nós estamos de volta aqui na quarta parte do estudo de Gênesis 49, onde estamos tratando do tribunal de Jacó. Jacó aqui está literalmente... horas, instantes, aqui ele morreu. Após essa ocorrência, esse episódio aqui que nós estamos vendo, onde ele chamou seus filhos, lá no começo do capítulo 49, ele chama os seus filhos. Ele já havia recebido José. José veio, ouviu que ele estava doente, ele veio, trouxe os seus filhos, e ele falou com José. Ele adotou os 2 filhos de José, e depois ele deu a primogenitura, digamos assim, para José. E logo após disso, na mesma ocasião, no mesmo momento, mesma hora, mesmo dia, mesmo tudo, ele chamou seus demais filhos e começou então a fazer uma espécie de um julgamento. Ele começou então a passar sentença e passar julgamento na vida de cada um dos seus filhos, e distribuindo, digamos assim, não tão somente a herança, mas ele falou lá no começo do capítulo 49, ele falou: venham que eu vou lhes falar o que vai suceder, o que vai acontecer em dias vindouros. E muitas dessas coisas que estamos vendo aqui demorou 250 anos para se concretizarem, mas ele estava aqui alocando, estava aqui abençoando, ou não, estava dando ou tirando várias coisas que nós estamos vendo. Então, isso aqui é uma figura, é um reflexo do tribunal de Cristo, como a gente vê mencionado lá em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. E nós temos visto que não vai ser igual para todo mundo. O tribunal de Cristo, assim como o tribunal de Jacó, vai ser algo que não vai ser igual para todo mundo. Não vai ser para julgar quem é salvo e quem não é salvo. Todo mundo que é salvo vai estar lá, e quem não é salvo não vai estar lá. Ali vai ser o julgamento do que nós fizemos no corpo, e receber ou bem ou mal. É o que está acontecendo aqui no tribunal de Jacó. Ele chamou seus filhos e está dando a cada um conforme eles fizeram. Uns receberam coisas boas e outros receberam coisas ruins. Nós já vimos, se você lembrar, nós já vimos Rubem recebeu coisa não muito boa. Ele representa vergonha e vexame. Muita gente no tribunal de Cristo vai ser uma ocasião de vergonha e vexame. Depois nós vimos Simeão e Levi. Igualmente, Simeão e Levi, eles tiveram tempo de colher o que haviam plantado. Não foi um julgamento bom, e assim será para muitas pessoas também. Aí na semana passada nós vimos Judá. Judá foi diferente dos primeiros dois, Rubens, Levi e Simeão, em que Judá, ele foi recompensado, ele foi elogiado. Tudo que ele havia feito de errado, e ele fez muita coisa de errado, havia sido esquecido, e a ele foi dado honra, a ele foi dado autoridade, a ele foi dado o trono. O Jacó falou que a coroa não sairia, o cetro não sairia da sua descendência até que viesse Siló, que é o Messias, que é Jesus Cristo. E então ainda está na tribo de Judá, e quando vier o Messias para reinar, ele vai reinar e vai tomar essa autoridade, esse poder, o trono, o cetro vai tomar da tribo de Judá, onde está até hoje. E hoje nós vamos ver então mais 2 irmãos. Nós vamos ver Zebulon e Issacar, 2 irmãos, filhos de Jacó. Os 2 são filhos da mesma mãe e mesmo pai, e nós vamos ver algumas coisas aqui sobre esses 2 irmãos. Então, antes de começar a ver o que foi que eles quer dizer, o que nós lemos aqui no versículo 13, 14 e 15, vamos ver algumas coisas que eles têm em comum. O que Issacar e Zebulon ambos têm em comum? Bom, primeira coisa, eles têm o mesmo pai. Mas os 12 irmãos tinham o mesmo pai. Então não é nenhuma novidade. Mas é interessante que os 2 têm também a mesma mãe. Ambos são filhos de Leia. Você lembra que Jacó teve 2 esposas e 2 agregadas, 2, digamos assim, concubinas. E os seus 12 filhos foram dessas 4 mulheres. Tá? Então, mas Zebulon e Issacar têm o mesmo pai e a mesma mãe. Mas pense bem,
O que nós podemos deduzir? O que a Bíblia fala? O que nos é relatado sobre a vida de Zebulon e a vida de Issacar? Nós sabemos o que Rubens fez, nós sabemos o que Levi fez, Simeão fez. Nós não sabemos o que Judá fez, não porque Jacó não mencionou nada, não sabemos, mas nós podemos, se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 36, a gente sabe que ele pintou e bordou. Mas se você olhar todo o livro de Gênesis, você não vai encontrar absolutamente nada sobre Zebulon e Issacar. Nós vimos mais tarde em Êxodo e em outros livros, a gente vê algumas coisas que a tribo fez mais tarde, mas esses dois irmãos, Zebulon e Issacar, a Bíblia, em Gênesis pelo menos, não fala absolutamente nada. Nem cheira e nem fede. Não fala se fizeram alguma coisa boa, não fala se fizeram alguma coisa ruim. Não fala absolutamente nada, não tem nada, a gente não sabe nada. Jacó não falou nada, a Bíblia não fala nada. O que então dizer sobre esses dois aqui? Não há relato nenhum do que fizeram. Não deixaram nenhum grande marco. Nem por um mal feito, nem por um bem feito. Lemos os livros de Gênesis completamente e a gente terminando aqui o livro de Gênesis, capítulo 49, eles aparecem aqui, e fora o fato que a gente sabe que eles nasceram para suas respectivas mães. Fora isso, a gente não sabe nada desses dois aqui. O que fazer, o que pensar desses dois? Bom, como todo irmão dos 12 irmãos que está sendo julgado por Jacó, como todos eles representam um tipo de julgamento que um crente pode ter, esses dois aqui, eles caracterizam o crente que nunca cometeu um pecado, digamos assim, grosseiro. Agora entenda, não existe pecado fino e pecado grosso, é tudo pecado. O salário do pecado é a morte, seja ele grosso, fino, grande, pequeno, é a morte. Mas a gente não vê alguma coisa como Rubem, por exemplo. Rubem que subiu ao leito do pai, se deitou com a esposa do pai. Coisa horrível. A gente não vê aqui como Levi e Simeão que mataram, planejaram, massacraram toda uma cidade, levaram cativos, fizeram viúvas e órfãos e destruíram toda uma cidade e nação. Eles não fizeram isso. Nem tampouco podemos dizer que eles fizeram alguma coisa boa. Então, eles não fizeram nada grosseiro, grotesco. Aquele crente. Também aquele crente que nunca se sobressaiu. É aquele crente que nunca foi destacado, nunca se destacou na obra de Deus. Talvez não fez o tanto quanto poderia ter feito. É aquele crente que ele nunca bebeu e fumou e roubou um banco e nem matou ninguém, mas também é aquele que não ia evangelizar tanto ou nunca foi evangelizar. É aquele crente que de repente ele vinha para a igreja, mas faltava de vez em quando. Então veja bem, eu não quero dar nome aqui ou colocar rótulos, mas esses dois representam aquele crente que nem deixou um marco de algo grotesco do pecado, nem tampouco se excederam. Não foram um Judá da vida. Não foram alguém que sobressaiu, impressionou e Deus falou, aquele sim. Nunca foi aquele irmão, aquela irmã da igreja que sobressai e as pessoas olham como um exemplo. Representado aqui por esses dois. Não foram exemplar em nada. Não fizeram vergonha, mas também não fizeram bonito. Aquele crente, eu não vou usar o termo morno, porque morno, a gente vai lá para Apocalipse e Deus condena quem é morno. Jesus falou, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Então eu não vou dizer que aquele crente morno, mas aquele crente que não se sobressaiu, também não fez grandes estragos. O galardão, se a gente vê aqui, como nós vamos ver mais adiante, o galardão não foi nada mal. Eles receberam o galardão. Agora, poderia ter sido melhor. Receberam algo bom, mas poderiam ter recebido algo melhor, muito melhor. Isso mostra como no céu nós teremos galardão, nós teremos prospectos muito melhores do que aqui na terra. O que nos aguarda no céu é infinitamente superior ao que nós teremos aqui na terra. Por isso que nós temos que investir mais de nós, não aqui na terra, mas no porvir.
Porque no porvir é onde estão as verdadeiras riquezas. Agora, para a gente entender isso, nós temos que tirar os olhos da terra e entender que as riquezas celestiais são reais e verdadeiras. Sabe, aquela pessoa que fala: pastor, a riqueza celestial é verdadeira, eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui, estou vendo a minha carteira aqui, estou vendo dinheiro aqui, eu quero aqui. Sabe o que é isso? É falta de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não o quê? Se vê, não se enxerga. Então aquela pessoa que só vive para esse mundo, para essa terra, para essa vida, na realidade não tem fé, não acreditam, não creem, não levam a sério que haverá um tribunal de Cristo, que nós seremos retribuídos de acordo com o que fizemos no corpo, seja bom ou seja ruim. Eu imagino que muitos irmãos de José aqui, Rubem, por exemplo, Rubem, o mais velho, ele achava que a primogenitura era dele. A primogenitura, ele ganharia uma parte dobrada da herança, e ele seria o chefe da tribo, o chefe do clã, digamos assim. Ele só foi saber que perdeu isso no tribunal de Cristo. Então nós temos que entender que o nosso alvo não é a terra. Na eternidade não vai ficar todo mundo flutuando, tocando harpa nas nuvens. Então a gente acha que a gente morrer, já para o céu, vai ficar todo mundo vestido um vestidinho branco, uma harpa, não. Eu não vou vestir vestido branco nem no céu. Não eu. Para vocês aí, vocês sabem, mas eu não. Eu vou. Então veja bem, ninguém vai ficar lá flutuando, tocando harpa, para cima e para baixo, pulando. Gente, isso não é o céu. O céu é um local. O céu é um local concreto. No céu haverá governo. Não vai ser caos, haverá governo, haverá ordem, haverá ministérios, haverá cargos, posições, haverá moradas, haverá cidades. Haverá uma cidade, que é a Nova Jerusalém, mas não vai ser a única cidade do céu. Haverá outras cidades. Jesus não falou: bom servo fiel, fosse fiel no pouco, será fiel no muito, e será dado 5 cidades para um, 10 cidades para outro. Como assim cidades? Vão ser o governador, o prefeito, vai ter tudo isso, gente. E lá não vai ter eleição, vai ser Deus que vai dizer: seja vós sobre 10 cidades. Até quando? 4 anos? Pode se reeleger? Não, para sempre. Então entenda, você quer uma posição no céu? Você quer haverá ministério, tudo isso haverá no céu. O céu é um lugar com ordem, com governo, ministério, autoridade, posições. E lá é o nosso destino e o nosso lar verdadeiro. Aqui é tudo temporário, é tudo passageiro. Eu não preciso dizer isso para vocês, mas a pessoa mais rica do mundo, quando morrer, não vai levar absolutamente nada com ele. Alguns anos atrás, o Steve Jobs, mestre da tecnologia, o mestre dos negócios, muito rico, poderoso, sucesso em tudo que o homem possa querer, foi um sucesso em tudo, e recebeu homenagens, e fama, e sucesso, e muito rico, morreu. Sabe o que levou com ele? Nada, não levou nada. Não levou a meia, não levou o chinelo que estava usando, não levou absolutamente nada. A Bíblia fala: nu entrastes no mundo, e assim sairá dele. Você não vai levar nada deste mundo. Agora, tudo que nós fizemos pela causa de Cristo, nós vamos ser recompensados. Recompensados. Jesus falou para que seja retribuído, seja dado o que foi feito no corpo, seja bom, seja mal. E nada passa despercebido. Talvez passe despercebido do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, do pastor, mas de Deus, nada passa batido. Deus sabe a coisa mais simples, a mínima coisa, um copo d'água que você dá para alguém, em nome de Jesus, vai ser recompensado. Igualmente, todo o mal que a gente faz, por mais escondido que a gente pensa que está, Deus está vendo. Rubem, lembra de Rubem como é que foi? Ele passou a vida inteira achando que ninguém sabia. Só sabia ele, o pai e a madrasta. Ninguém sabia. Pois é, no tribunal de Cristo, fica todo mundo sabendo. Vem à tona. Tá? Então, vamos ter cuidado com isso. Nós precisamos nos conscientizar que isso aqui não é o nosso destino. Nós somos peregrinos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, fala assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma.
A nossa carnalidade combate contra a alma. Isso liga um pouquinho com o que pregamos domingo passado à noite. Mas a nossa carne está batalhando, e essa batalha vai existir enquanto estamos nesse mundo. Mas note aqui que fala que nós somos peregrinos. Pastor, o que é peregrino? Peregrino é alguém que está de passagem. Tanto que fala assim, como peregrinos e forasteiros. Forasteiros quer dizer estrangeiros. Nós, os filhos de Deus, nós somos estrangeiros a este mundo. Nós estamos de passagem. Este não é o nosso lar. O nosso lar fica além, no céu. Nossa morada, nossa cidadania, nosso lar, nosso tesouro está lá, não está aqui. E é triste ver quantas pessoas correm para cá e correm para lá e se ocupam e se consomem para ter coisas nessa terra. Gente, não há de errado em ter coisas nessa vida, não há de errado. Mas lembre-se, você não vai levar nada. E você pode reter essas coisas por 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos. Agora, o que Jesus vai dar para a gente vai durar para toda a eternidade. Onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não corrói, onde a traça não come. Outro dia eu estava vendo os livros que eu havia guardado. Uma desabençoada traça tinha comido, entrou de um lado e saiu do outro e fez um túnel entre as páginas. Aí eu lembrei, Jesus falou, no céu a traça não vai comer. Entenda, aqui na nossa terra. Hebreus 11, versículo 13, falando sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, e fala assim: todos estes morreram na fé, vejam só, sem terem recebido as promessas. Aqui fala sobre Noé, fala sobre Abraão, fala sobre um bocado de gente. Mas eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não receberam a promessa aqui. Eles não receberam o galardão aqui. Mas receberam onde? Vão receber onde? Lá. Porque aqui são forasteiros. Diga uma coisa, você prefere receber R$1 milhão? Ok, pastor, eu quero, não quero ver mais nada. Chega, pode parar, eu quero. Calma, deixa eu dizer o resto. Não precisa, pastor. R$1 milhão, eu assino embaixo. Estou vendo a alma da minha vizinha. Não, veja só. Você quer R$1 milhão agora? Ou você prefere receber um galardão celestial que equivale a muito mais? Veja bem. Você prefere receber riquezas aqui na terra, que vão lhe durar a sua vida, ou você prefere receber riquezas celestiais que vão lhe durar por toda uma eternidade? Lá não tem inflação, lá não tem taxa, imposto, o ladrão não rouba, o ferrugem não come, a traça não rói. Porque é exatamente isso que Deus está lhe oferecendo. O diabo vem, ele não vem com 1 milhão, ele vem com os trocados, umas migalhas, uns nadas. E se nós não tivermos nossos olhos fixos, olhando para o nosso lar celestial, se a gente não temos consciência de que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, a gente vai passar a vida inteira consumidos com essa vida. Nós vamos nos acabar. Tem gente que perde a saúde, perde a família, perde o juízo. Tem gente que quando perde os bens materiais se mata. Já viram com certeza vários relatos que existem através dos anos, durante vários problemas e reviradas financeiras, pessoas que se matam porque perderam tudo ou grande parte do que tinham. Triste, pessoas que tinham tudo nessa vida, nessa terra, que é passageira e temporária. O que nos aguarda na eternidade não se compara com o presente. Colossenses 3, e versículo 1 fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que estão de cima, e não nas que são da terra. Interessante, versículo 1 fala buscai. Buscai é o quê? Buscai é você fazer alguma coisa. Buscar é você ter um propósito, você agir, você fazer algo a respeito. E no versículo 2 fala, pensai nas coisas de cima. Então isso nos diz o quê? Que nós temos que nos consumir em fazer coisas, mas olhando em cima. E não só fazer coisas, mas nós temos que pensar coisas. As nossas ações, o que a gente faz, onde a gente anda, as nossas atitudes, nossas decisões, sabe onde elas começam? Na mente. Por isso que Paulo fala, pensai. Porque você vai fazer aquilo que você pensa. Você vai ser aquilo que você pensa. Rei Salomão escreveu que o homem, assim como crê no seu coração, como pensa no seu coração, assim ele é. Você e eu, nós somos e seremos aquilo que nós pensamos. Do que você enche seus pensamentos? Se você enche os seus pensamentos com coisas da terra, então a sua busca vai ser uma busca de coisas da terra. Se você, no entanto, como fala o versículo 2 de Colossenses 3, pensai nas coisas de cima, a sua busca vai ser para as coisas de cima. Você vai perceber que você é um forasteiro e um peregrino nessa terra. Depende do que você pensa, que vai determinar o que você busca. O que você busca? Eu te garanto que você busca aquilo que está populando a sua mente, seja lá o que for. Então, Zebulon e Zacá não foram nenhum herói, não foram heróis da fé. Eles não foram nenhum mártir da fé, modo algum, mas tiveram um bom galardão. Imagine quão melhor poderia ter sido. Você fala, não pastor, mas para mim está bom, não preciso de um galardão tão grande não, um galardãozinho está bom para mim. Você fala isso agora. Você fala isso agora. Quando você chegar no céu e você vem à minha mansão, eu digo, ó Deus, estou brincando, viu? Não sei, viu? De repente chega lá, estou lá na Bananeira Dourada 2, ao lado do irmão, deixa eu falar. Então, você está me entendendo? Quando chega lá, você vai dizer, nossa, eu poderia ter sido um governador, um prefeito. Eu poderia. E como é que eu faço agora? Não faz mais. Deus é um Deus muito generoso, gente. Muito generoso. Misericordioso, bondoso. Agora, Ele não tem o inocente como culpado e nem o culpado por inocente. Temos consciência disso. Bom, vamos ver então rapidinho aqui. Zebulon, que foi que Zebulon ganhou? Nós lemos do versículo 13: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Bom, Zebulon, ele ganhou oportunidade. Como é que é, pastor? Zebulon, os descendentes de Zebulon, eles ganharam, foi dado a eles uma oportunidade, prospectos. Se você não precisa olhar não, mas lá em Josué capítulo 19, versículo 10, isso foi uns 250 anos depois do ocorrido aqui, Josué está fazendo a divisão. E note o seguinte, a divisão da terra prometida, Josué reuniu os representantes de cada tribo, e foi feito, nós vamos ler aqui o termo sorte. Tá? Sorte, foi feito um sorteio. Foi colocado o nome de todas as tribos, foi dividido as parcelas e falou, muito bem, a parcela de terra tal vai ir para... Aí você botava a mão lá dentro e tirava para a tribo tal. Pronto, a tribo tal herdou aquela parcela dali. A segunda parcela de terra é aquela parcela que vai daqui até ali, de lá e para cá, e ela vai para... Aí metia a mão ali dentro, tirava o nome para a tribo fulana. Pronto, aí é para aquela tribo. E saíram dividindo. Nem Josué, que estava fazendo o sorteio, digamos assim, Josué não sabia. Não foi Josué que alocou, foi Deus que alocou através da sorte. Pense nisso como sorteio, tá? Agora imagine isso. Aqui é Jacó 250 anos antes, dizendo quem ia ser sorteado o quê? Quase 3 séculos depois.
Jacó não estava nem vivo. Jacó morreu depois disso. Ele julgou todo mundo, passou sentença de todo mundo, botou os pés na cama, a Bíblia fala, e morreu. 250 anos depois, a gente vê qual foi esse versículo 13: Zebulon habitará no porto dos mares e será como porto de navios, e o seu termo será para Sidom. Ou seja, ele falou que o limite vai até Sidom. Sidom é uma cidade marítima. É uma das delimitações da parcela de terra, e não era um terrenozinho, era um bocado de terra que foi dado a Zebulon. E adivinha o que? Se você olhar no mapa, Zebulon recebeu uma grande parcela que dava acesso ao mar, no caso, o mar Mediterrâneo. E tanto que fala aqui, Zebulon habitará no porto dos mares. Não só dava acesso ao mar Mediterrâneo, mas para você ter um porto, você não pode ter um porto em qualquer lugar. Você tem que ter águas profundas e de preferência que tenha uma certa proteção para que os navios possam atracar sendo protegidos das ondas. E a terra que caiu para Zebulon, que foi sorteado a Zebulon, foi uma terra que não só dava para o mar, mas fala aqui, ó, será como porto dos navios. Ou seja, aqui Jacó está profetizando. Jacó está dizendo, você, sua descendência vai receber isso. E 250 anos depois aconteceu exatamente como Jacó havia previsto. E eles tiveram de fato, eles foram uma tribo que prosperaram muito, tiveram oportunidades, porque faziam esse comércio e intercâmbio com as nações. Eles estavam no mar Mediterrâneo e eles tinham locais próprios, propícios para portos e cais. E eles eram uma tribo que trabalhavam muito com isso, na fabricação de navios, e manutenção de navios, e na venda e comércio, e manda e vem, e mercadoria vai e vem, um centro de comércio de toda aquela região. Foram muito, muito prósperos, eles tiveram oportunidade de trabalhar. No céu vai ser assim. Como eu disse, no céu não vai estar todo mundo lá sentado numa nuvem tocando harpa. Nós vamos ter oportunidades. Aí eu pergunto, você quer ser o capitão de um navio desses, por exemplo? O dono do navio? O dono de uma frota de navio? Ou você quer ser aquele que vai estar varrendo o convés do navio? Ou aquele que vai estar lá embaixo do convés descascando batata celestial? Porque como eu falei, gente, no céu vai ter posição, vai ter cargo, vai ter tudo. Vai ter emprego, vai ter trabalho. Ninguém vai ficar sentado lá não, recebendo bolsa céu. Não tem isso lá não, gente. No céu vai ser um lugar, vai ser uma terra perfeita, novo céu, nova terra. E haverá economia, haverá emprego, haverá trabalho. Ih, pô, já não estou gostando do céu. História de ter trabalho, já não estou gostando. Bom, outro lugar é bem pior. Outro lugar não vai ter nada, só vai ter dor, sofrimento, ranger de dentes, onde o verme não morre. Ah, o céu ficou melhor de repente, que bom. Jesus falou, eu trabalho e até hoje o meu Pai trabalha. Aí você acha que no céu vai estar Deus trabalhando, Jesus trabalhando e nós lá, só tocando harpa. Não, tem trabalho. Ei, pastor, quero imaginar. Eu pensei, gente, sinto muito dizer, vai pegando gostinho pela coisa que no céu tem trabalho. Agora, você pode ser o capitão do navio, parte do galardão no céu vai ser isso, gente. Qual a posição que você vai ter para toda a eternidade? Você vai ser o capitão do navio, o dono da frota, você vai ser o diretor do porto, você vai ser o prefeito da cidade, o governador do estado, ou você vai ser aquele que vai estar limpando lá o convés de navios, cascando batata, vai estar, sei lá, não sei, vai ser a âncora. Como assim âncora? Pois é, todo mundo vai ter alguma coisa para fazer. E veja aqui que Zebulon, apesar de não ser um crente exemplar, e nem ser um crente que foi um mau exemplo, ele foi bem recompensado. Zebulon foi dado oportunidade para prosperar. Rapidinho, versículo 14, vamos ver Issacar. Issacar, no versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos. Deixa eu parar aí para explicar. Se eu chamar você de jumento, você provavelmente vai ficar ofendido. Então, daqui a pouco eu vou explicar o que quer dizer essa referência a jumento, tá? Não é nada ruim, é na realidade um elogio, tá bom? Então, se eu chamar você de jumento, obrigado, pastor, muito obrigado.
Bom que o senhor percebeu. Veja só, Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e baixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Primeira coisa aqui, isso aqui são 2 versículos meio, não são difíceis, mas eles podem ser um pouco, digamos assim, você pode chegar à conclusão errada. Tá? Então, vamos esclarecer direitinho aqui. Primeira coisa, o que significa ser chamado de jumento, no versículo 14? Parece ser coisa ruim, mas é de fato coisa boa. Aqui, jumento está se referindo a trabalho e produtividade. Inclusive, ele vai além e fala jumento de fortes ossos, ou seja, era um jumentão, um jumentaço. Não é um jumentinho qualquer, um jumentaço. Então, muita produção, muito trabalho, trabalhador, ele tinha força. Está falando aqui que foi dado a ele, ele tinha habilidade, capacidade, força. Um jumento de fortes ossos. Tá? A segunda coisa que a gente pode ver aqui é que para ser produtivo é necessário o quê? Paz e estabilidade. Vou dar um exemplo. Vocês aqui que trabalham, que têm emprego. E com isso eu me refiro a dono de casas também, que isso é trabalho, isso é emprego, não é hobby. É uma função. É um trabalho importantíssimo, aliás. Eu digo uma coisa, você trabalha melhor quando está tudo tranquilo e em paz, ou quando está tudo de cima para baixo? A gurizada está brigando, berrando, correndo para cá, correndo para lá, derrubando isso, fazendo bagunça. Vizinho com aquele som alto que ninguém aguenta mais. As contas tudo atrasadas, os cobradores na porta. Não é difícil trabalhar assim. Não é muito mais fácil você trabalhar em paz? Então, é justamente isso aqui que estamos falando. Para ser produtivo é necessário ter paz e estabilidade. E aí vem o versículo 15, que nós lemos aqui. Vendo aqui o Márcio lá atrás, né, Márcio? É bom. Não é ruim quando a Kombi está andando, a Kombi está, vai morrer, vai estourar, acabou a gasolina, furou um pneu, e eu não estou com step. É difícil, é muito melhor você estar trabalhando em paz, né? Ou quando está trabalhando e o pastor fica ligando, macho, cadê tu, homem? Né? Aí é difícil, deixa o homem trabalhar, deixa o homem em paz. Aí que vem o versículo 15, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Eles receberam uma parcela de terra, que se você olhar no mapa, onde eles receberam, onde Issacar recebeu a parcela de terra, era vizinho de Zebulun. Mas quando você vê o resto das tribos, ele estava afastado. Se você vê onde aconteciam os grandes acontecimentos, as batalhas, as guerras, as confusões, aquela coisa, era bem longe dele. Eles viviam numa terra mais ou menos tranquila. E a ele foi dado paz, para que ele pudesse desenvolver através do seu trabalho, da sua força, da sua habilidade. Ele prosperou, assim como Zebulun. Issacar, como Zebulun, prosperou. Ambos prosperaram. Porque foi-lhes dado uma oportunidade. Nem toda a tribo, aliás, a maioria das tribos não receberam parcelas de terra que davam acesso ao mar. Eles receberam. Mas não só dava acesso ao mar, era um lugar propício para portos, para ter um cais, ou 2, ou 3, ou 20. Então a Zebulun foi dada oportunidade. A Issacar foi dado paz, onde ele pôde desenvolver com a sua força, com o seu trabalho, sua produtividade, sua capacidade. E a terra então, que foi dada a ele, foi uma terra pacífica. Deitado entre 2 fardos, viu que o descanso era bom, era bom, descanso, não tinha confusão, era pacífica aquela terra, e era deliciosa. É uma terra de prazerosa, uma terra boa, uma terra que era agradável, onde podia se desenvolver e prosperar e crescer. E o versículo 15 continua, baixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Ou seja, ele viu que a terra era pacífica, viu que a terra era deliciosa, ele era como um jumento de fortes ossos, ele baixou as costas para se acarretar, trabalhar. O que o jumento faz? Ele carrega. Pois é, ele viu que a terra era boa, viu que era pacífica, ele era forte, tinha capacidade, ele arregaçou as mangas e mãos às obras. E aqui fala, e serviu debaixo de tributo. Bom, aí você fala, serviu debaixo de tributo? Porque estão pagando tributo, pagando impostos? Não, não é isso.
Essa palavra tributo, ela pode sim significar impostos, mas não é isso que ela significa aqui. Aqui ela significa que ele trabalhou duro, arduamente, de forma exemplar. Eu vou ler para você aqui a definição do dicionário português da palavra tributo. Tá? Não é a única, mas uma das definições. E diz o seguinte: tributo, expressão ou ato público como mostra de admiração e respeito por alguém. Em outras palavras, eles trabalhavam de modo admirável. Por quê? Ele era forte, né? Jumento de osso forte. Era capaz e hábil. Tinha uma terra deliciosa, pacífica. Ele baixou o ombro para trabalhar e trabalhou de um modo impressionante. Ele falou: uau! Ficavam maravilhados. As pessoas ficavam, como diz aqui na definição, eles tinham admiração e respeito pelo modo como Issacar desenvolveu seu trabalho. Por quê? Porque tinham paz, uma terra deliciosa e eram fortes. Isso que significa serviram debaixo de tributo, serviram debaixo de admiração, impressionavam as pessoas. E a terra, a tribo de Issacar foi uma tribo também muito, muito próspera. Então a Issacar foi dado paz para prosperar, a Zebulun foi dada uma oportunidade para prosperar. Resumindo e fechando tudo, a um foi dado paz e o outro oportunidade. Ambos cresceram, ambos prosperaram. Lembrando que nenhum dos dois fez nada demais, nada heróico, nenhum deles foi martirizado, nenhum deles foi perseguido, nenhum deles, nada disso. Mas também nenhum deles entrou em pecado grotesco. Nenhum deles deixou um mau cheiro ou mal-estar, digamos assim. Eles simplesmente viveram suas vidas normais, tementes a Deus, não se envolveram em grandes escândalos ou confusões. Não se envolveram em atacar ninguém, denegrir ninguém, fazer confusão na vida de ninguém. Simplesmente viveram suas vidas. Poderiam ter feito mais. Não se envolveram na obra tanto quanto poderiam. E uma vida assim não acontece por acaso ou sem querer. Uma vida assim só acontece com propósito e direção. A gente pensa que a gente pode controlar. Bom, eu vou só fazer isso. Na verdade, nós só podemos perceber o que ocorreu em nossas vidas quando a gente olha para trás. Porque no momento nós somos um tanto cegos. É só quando a gente para e olha para trás. Por isso que é tão importante a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nós fazemos aqui mais ou menos cada 2 meses. É um tempo que a gente toma para a gente parar, olhar para trás, os últimos 2 meses. E cada um se inspeciona e fala: de 2 meses para cá, eu estou mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? De 2 meses para cá, eu tenho feito mais por Deus ou menos por Deus? De 2 meses para cá, eu estou mais carnal ou mais espiritual? De 2 meses para cá, eu tendo que me orgulhar ou do que me envergonhar? De 2 meses para cá, o que foi que eu fiz? E a gente faz essa tomada, esse estoque, porque no dia a dia é muito fácil a gente se perder noção. E muitas vezes nós somos muito generosos com nós mesmos. Nós nos achamos muito mais santos do que nós realmente somos. Nós nos achamos muito mais dedicados e fervorosos e fiéis do que nós realmente somos. Por isso que você vai pegar aquele plano de leitura bíblica e cada dia que você lê aquele dia de leitura, você marque um X. Aí daqui a 2 meses, quando celebrarmos a Santa Ceia mais uma vez, você pega aquela lista e você perceba quantos X eu tenho nesses últimos 2 meses. Nossa, quanto quadradinho em branco. Ali é um bom termômetro. Eu tenho lido minha Bíblia mais nos últimos 2 meses. Porque, gente, se nós não nos julgarmos aqui, Jesus vai nos julgar. E a Santa Ceia foi feito isso. Examine-se, pois, o homem a cada um a si mesmo. Por quê? Para fazer um mini julgamento próprio. Ceia não é para eu, a igreja, julgar ninguém, não. É para cada um fazer um exame e perceber: calma aí, eu estou na direção certa. E a gente dá uma calibrada no nosso andar.
Sabe, a ceia não foi feita para eu não vou tomar ceia porque é coisa séria. É coisa séria. Mas é para reavaliar e tomar. É uma ordenança. Sabe onde vem a palavra ordenança? De ordem, é uma ordem. Jesus fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Ele está falando, examine-se e coma. Não está falando, examine-se e não coma. Examine-se e coma. Você se examina, você confessa, você toma a direção correta, você calibra, você conserta, aí você toma, dignamente. Não é se examine e não coma. Examine e coma e beba. Por quê? Porque um dia nós vamos ser julgados. Toda a nossa vida aqui na terra vai ser posta perante Cristo e vai ser julgado. Judas, semana passada que a gente viu, ele fez muita coisa ruim na vida dele, mas ele deu uma guinada na vida dele de tal modo, houve tal mudança na vida dele, que ele achou misericórdia, e no julgamento dele com o seu pai Jacó não deu um pio do que ele fez, não mencionou nada que ele fez foi levado. E assim pode ser conosco. Se nós nos julgarmos, então Cristo não precisa nos julgar. O apóstolo Paulo escreveu isso: se nós julgarmos a nós mesmos, não precisamos ser julgados. Se eu faço estoque da minha vida, se eu faço mudanças na minha vida, se eu me condeno pela palavra de Deus, condenando como? O que eu fiz está errado, eu estou agindo errado, e eu conserto. Quando eu chegar no tribunal de Cristo, bom e fiel servo, entre no gozo do seu Senhor, seja sobre 10 cidades. Agora, a criatura que chega lá, pintou e bordou, fez o que queria aqui na terra, estava nem aí para Deus. Você está fazendo o que Deus quer? Eu nem sei o que Deus quer e nem quero saber. Eu vou fazer o que eu quero. Não tem problema, pode viver assim. Agora o dia vai chegar que você vai estar diante de Cristo, na frente de todo mundo, e eu vou estar lá: é isso mesmo, Jesus, fale mesmo, bote quente. Vai, o dia vai chegar. Ah, vai não. Falta de fé. Judá foi dado o trono, o cetro. Vai lá em Gênesis 36. Judá fez cada coisa. No entanto, sai mais cheiroso que uma rosa dessa conversa toda. Porque teve uma mudança. Em algum momento da vida de Judá, ele se julgou. Ele não encobriu as suas transgressões, ele prosperou. Ele confessou e as deixou e encontrou misericórdia. Agora, quem encobre a transgressão? Não, eu estou joinha, está tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Ok. A gente se vê lá. E eu, como pastor, vou dar conta das almas desta igreja. Ninguém vai poder chegar lá e falar: mas sabe o que é, Jesus? Eu não fiz isso porque eu não sabia. Ok, quem era o pastor dessa criatura? Era o ilustre Dr. Roberto Tulli. Pois bom, chamem ele aqui. Aí eu vou dizer: não, eu ensinei. Inclusive, pode olhar lá no YouTube, Deus, está tudo no YouTube lá. Está no YouTube, está lá no Fochared, tem áudio, tem vídeo, tem os estudos digitais, está tudo lá. Não vai ser por minha conta. Pastor, o senhor prega duro às vezes. Eu prego duro para o seu bem e para livrar o meu couro, porque eu vou ser julgado. Gente, eu vou dar conta desta igreja. Desta igreja não é as paredes, são vocês. Eu não quero ninguém dizendo lá: eu não sabia. Tem muito pastor que vai chegar lá, vai ter muito crentinho, irmãozinho dizendo: eu não sabia, e não sabia mesmo, porque o pastor nunca ensinou, nunca pregou, nunca avisou, nunca alertou. Vai perder galardão do mesmo jeito, porque a ignorância nunca foi desculpa para ninguém. Agora aquele pastor vai prestar contas também. Por que você não ensinou? É porque se eu falasse isso, eles iam sair da igreja. Eu não gosto de falar isso, e eu falo isso com todo o amor que eu posso, mas a porta está ali.
Eu não vou mudar a pregação da palavra de Deus para manter ninguém na igreja. Se a pregação da palavra escandaliza alguém, eu espero que não escandalize, mas a porta está ali. Tranca a porta. Eu não quero que ninguém saia. Gente, quando alguém sai da igreja, parte o meu coração. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou mudar a pregação da palavra de Deus por ninguém. Eu não ouso fazer isso. Porque eu sei que existe um Deus. Eu sei que eu vou prestar contas. E você vai prestar contas. Todos nós vamos prestar contas. E não adianta você não gostar, achar ruim, não concordar, bater o pé. Não adianta, vai prestar conta do mesmo jeito. Pode mudar de igreja, mudar de nome, mudar de gênero, mudar de... Muda o que você quiser, não adianta. Todo mundo vai prestar contas para Deus. Vemos aqui com Rubem, passaram-se anos, décadas, mas vai chegar a hora. E nós temos que ter ciência disso. Rubem, Simeão, Levi tiveram um julgamento terrível. Judá teve um julgamento bom. Zebulon e Issacar tiveram um julgamento mais ou menos. Foi bom, mas poderia ser melhor. Aí eu pergunto, para terminar essa noite, como será o seu julgamento? Vai ser como Rubem, Levi e Simeão? De vergonha e plantar o que colheu? Não, colheu o que plantou? Vai ser como Judas, que vai receber honra, glória e esquecimento das coisas que fez de ruim? Ou vai ser como Issacar e Zebulon? Quem decide, sabe quem é? Somos nós. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado.